Aleluia. Hoje nós vamos dar uma sequência na palavra que nós ministramos no domingo passado, que é acerca de identidade. No domingo passado nós ministramos acerca da identidade que você recebeu no momento que você nasceu de novo, você foi feito filho de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui? Essa é a sua identidade. Mas há também, irmão, por isso que é muito rica a vida com Deus. Cada vez que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai vendo o quanto que é maravilhoso a viver a vida de Deus, a vida plena de Deus. E também a sua identidade, ela é muito rica. No momento que você também nasceu de novo, você recebeu uma identidade de realeza. Você foi feito, a Bíblia diz lá em Apocalipse, que nós somos nação santa, povo escolhido. Nós fomos feitos sacerdócio real. Você é sacerdote e você também é rei. E nós vamos meditar nessa noite acerca da sua identidade real. Quantos foram feitos reis aqui? Amém. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo atípico, ele está demorando para passar. Mas é um tempo, vamos dizer, de uma nova realidade. O tempo mudou. E para todo modo, há um propósito de Deus também. Então você tem que discernir, em primeiro lugar, que o tempo mudou. E você tem que discernir qual é o modo para se viver nesse novo tempo. Porque Deus também tem uma nova maneira de se viver nesse novo tempo. E esse é um tempo de deserto, um tempo onde todo mundo está sendo assolado, um tempo onde todo mundo está vivendo dias de tribulação, dias de provação. E a palavra usada na Bíblia para momentos como tribulação e provação, são tempos de deserto, tempos de deserto. E quando nós falamos em deserto, imediatamente nós nos lembramos do povo de Deus no Velho Testamento, para a nação de Israel. A Bíblia diz que a nação de Israel vivia como escravo no Egito. Essa era a nossa realidade. Antes de nós nascermos de novo, nós éramos escravos do diabo e de Satanás. Mas o Senhor Jesus veio e Ele nos livrou desse reino, nos libertou desse reino. Então o povo de Israel foi liberto ali do Egito, do cativeiro, da servidão, da escravidão. E agora eles estavam sendo conduzidos para Canaã, para a vida plena, para a vida de descanso. Porém, entre o Egito e Canaã havia um deserto, um momento que o povo iria passar pelo deserto. A Bíblia diz que assim que o povo saiu do Egito, eles demoraram em torno de 3 meses para chegarem ao Monte Sinai. Ficaram ali no Sinai por volta de 1 ano. E depois mais 6 meses para chegarem às portas de Canaã. Então o período do deserto do povo ali, a princípio, era para durar possivelmente 1 ano e 9 meses, no máximo. E o deserto, o povo tinha que aprender acerca da graça de Deus. Por quê? No deserto não tem como você semear, porque toda semente que joga vai mirrar. No deserto, se não tem como semear, como é que o povo ia colher para se alimentar? Não tem como. Então o que Deus fez? A Bíblia diz que caía comida do céu, o maná, caía todos os dias, exceto aos sábados, porque na sexta-feira tinha porção dobrada, todos os dias. E o que o povo fez para comer? Eles tinham que semear? Não, eles não tinham que fazer nada, simplesmente a comida caía do céu de graça. Era um tempo que o povo vivia debaixo da lei, mas aonde havia manifestação da graça de Deus, porque a graça é a natureza de Deus, o nosso Deus é um Deus gracioso. O povo também tinha que beber. Mas como é que acha água no deserto? Não adianta cavar poços no deserto, não vai achar água. Mas o que a Bíblia diz que Deus fez? Saiu água da rocha.
Água da rocha, e não é pouca água, a água que alimentava, eles eram em torno de 3 milhões de pessoas. E é interessante que lá em 1 Coríntios 10, Paulo vai dizer que essa rocha seguia o povo. O que eles fizeram para ter água disponível? Nada, era tudo de graça. A Bíblia diz também que tinha uma nuvem sobre eles durante o dia, porque o deserto é muito quente, e durante a noite o deserto é muito frio, tinha uma coluna de fogo, de maneira que todo o tempo, seja de dia, seja à noite, eles estavam protegidos. O que eles fizeram para isso? Nada, era graça de Deus. O deserto, irmãos, é tempo de nós aprendermos o que é a graça de Deus. Por quê? Porque esse povo estava sendo conduzido para entrar em Canaã. Canaã, a Bíblia diz que era uma terra de gigantes, era uma terra com cidades fortificadas. Havia uma conquista a ser feita, só que a conquista de Canaã, ela deveria ser feita no descanso, e só descansa quem tem revelação da graça de Deus. Mas esse povo chegou 1 ano e 9 meses de deserto, às portas de Canaã, e não puderam entrar. Por que não puderam entrar? Porque não haviam compreendido o que é a graça de Deus. Eles achavam que Deus ia largá-los ali. Agora vocês se viram para possuir Canaã. Então eles começaram a murmurar. E porque eles não entenderam a graça de Deus, eles tiveram que voltar para o deserto e ficar mais 38 anos. Olha que tragédia. E o pior, da geração de 20 anos para cima, exceto Josué e Calebe, morreram todos no deserto. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Se no deserto você não aprender o que é a graça de Deus, você morre no deserto. Você não se apropria da Canaã que Deus tem para você. Você não se apropria da vida abundante que Deus tem para você. Então deserto é tempo de aprender o que é a graça de Deus. Mas deserto também é tempo de firmar a identidade. O povo estava ali às portas de Canaã, não entenderam a graça de Deus, mas também não firmaram a identidade. O que eles disseram? Nós éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. O que gafanhoto vai conquistar, irmãos? Nada. Eles não viam, não tinham uma identidade formada neles. Mas Josué e Calebe não. Josué e Calebe sabiam quem eram. E apesar deles ficarem 38 anos com o povo no deserto, eles entraram em Canaã. Então o tempo do deserto é tempo de você ter revelação da graça de Deus, mas é tempo também de você entender a sua identidade. Quem você é em Deus. Por quê? Porque é uma promessa para nós. O pastor João mencionou aqui a promessa desse ano, um ano de abundante chuva, um ano de grande bênção, favor de Deus sobre as nossas vidas. Pastor, mas só se for chuva de problemas, tanto problema acontecendo, mas a promessa de Deus é, vai haver abundante chuva sobre as nossas vidas. E olha, um período de deserto nós estamos passando, mas tanto milagre acontecendo na vida da igreja. Milagre que tem nome, tem CPF, pessoas que, alguns dos nossos irmãos estiveram internados em UTI, irmãos que já passaram dos 60 anos com saúde debilitada, mas houve uma manifestação de poder, de milagre, de graça de Deus. Vários irmãos experimentaram isso. Houve manifestação de milagre na vida da igreja, porque o deserto é tempo de experimentar e aprender acerca da graça de Deus. Mas é uma promessa. Lá em Isaías 54, versículo 2, olha o que a Bíblia vai dizer. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o toldo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Nós estamos vivendo um tempo que todas as cidades foram assoladas. Mas olha,
há uma promessa sobre a nossa vida. Nós, como filhos de Deus, vamos manifestar poder de Deus em cada cidade, de maneira que eles vão experimentar da graça de Deus através das nossas vidas. Mas para isso, você precisa firmar sua identidade. Você recebeu uma identidade real. E quando nós falamos de rei, nós falamos de uma posição de governo, de autoridade. A palavra de domingo passado, nós falamos que o filho, ele recebeu ali 3 presentes. Recebeu a veste de justiça e recebeu o anel de autoridade. A autoridade dele como filho. A autoridade que você recebeu da parte de Deus como rei. E você deve se posicionar, tomar posição nessa identidade, firmar essa identidade na sua vida e agir como tal. E o exemplo que nós vamos usar é o exemplo do rei Davi. O rei Davi foi um grande rei. A Bíblia diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Ele foi um rei acima de todos os reis, porque ele foi aprovado por Deus. E nós vamos aprender através da vida de Davi, através do crescimento de Davi, como nós podemos também firmar nossa identidade real e agir como filhos e como reis. Quando diz amém? Então, vamos ver quando é que Davi foi levantado ou foi ungido rei. Está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículos 12 e 13. Olha o que a Bíblia diz. Então mandou chamá-lo. O que está acontecendo aqui? Deus falou com o profeta Samuel que Davi iria ser o novo rei de Israel. Até então, o rei de Israel era Saul. Mas Deus falou com Davi. Davi, o reinado de Saul vai... Samuel, o reinado de Saul vai passar e eu vou ungir um novo rei. Então você vai para a casa de Jessé, porque dentre os filhos de Jessé vai sair o novo rei de Israel. E assim Samuel fez. Chegou lá, primeiro veio o filho mais velho de Jessé, chamado Eliabe, e Deus falou com Samuel, não é esse. Passou o segundo, Deus falou, não é esse. Passou o terceiro, Deus falou, não é esse. Passou todos os filhos que estavam ali, e nenhum deles era o que deveria ser ungido rei. Aí Samuel fala com Jessé, mas todos os seus filhos já estão aqui? Não faltou ninguém? Aí Jessé, não, tem o mais novo, ele está lá cuidando das minhas ovelhas. E Samuel fala, manda chamá-lo. E aí então, entra no texto que nós vamos ler. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor, levanta-te e unjo, pois este é ele. 13. Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Qual foi o dia que Davi foi constituído rei? Foi nesse dia. No dia que a unção do Senhor caiu sobre a vida dele. O Espírito Santo de Deus se apossou dele. Pastor, qual foi o dia que eu fui constituído rei? No dia que você nasceu de novo. A unção do Espírito Santo sobre a sua vida é a unção de rei que você recebeu para exercer autoridade. Quantos têm o Espírito Santo de Deus aqui? Então fala para o seu irmão aí do lado, você também é um rei. Então foi naquele dia. Mas aí o que acontece? Samuel volta para Ramá. E Davi vai fazer o quê? Davi volta para a sua vida, entre aspas, normal. Ele vai ali cuidar das ovelhas como ele fazia. Não houve ali, uma aclamação para Davi. Não houve ali, algo sobrenatural acontecendo. Não. A unção foi liberada e a palavra foi liberada sobre a vida de Davi. Você é rei.
Mas o que aconteceu com Davi? Ele se apropriou. Eu recebi a unção de rei, então eu sou rei. E Davi foi exercer a sua realeza no seu contexto que ele estava vivendo naquele momento. Então, o primeiro princípio para você para firmar essa identidade de rei na sua vida seja rei aonde você se encontra hoje. Hoje, era a realidade de Davi. Só que algo mudou. A Bíblia diz, está relatado lá em 1 Samuel 17, do versículo 34 ao 36, a Bíblia diz que Davi agora estava lá cuidando das suas ovelhas, vivendo a sua vida, mas sabendo quem ele era. E aí veio um urso tentou pegar as suas ovelhas, depois veio um leão conseguiu até prender um cordeiro entre os seus dentes, mas o que a Bíblia diz? Que Davi se levantou e enfrentou tanto o urso como o leão, e ele agarrou o leão pelas barbas e arrancou o cordeiro da boca do leão. Isso é sobrenatural, você tem que imaginar a cena, né? Não sei se você já viu um leão aí, mas imagina a cena, tem um animal, um novilho, um cordeiro preso na boca do leão, e um adolescente, porque nessa época Davi ainda era novo, Davi enfrenta o leão, arranca, abre a boca do leão, puxa pelas barbas e tira o cordeiro lá. Tira de dentro da boca do leão. Por que ele fez isso? Porque ele sabia quem ele era. E ele exerceu a sua identidade no ambiente que ele se encontrava. Então, Davi não tinha nada contra leão nem contra urso. Mas a partir do momento que eles vêm para atacar o reinado de Davi, naquele momento, Davi se levanta. Não toca, porque, como diz o irmão mais velho de Davi, são poucas ovelhas, mas são as ovelhas do Senhor, as ovelhas que o Senhor confiou a mim. Todos nós, em uma certa medida, temos ovelhas que o Senhor nos confia. Às vezes as suas ovelhas, todos nós temos ovelhas familiares, todos nós, em certa medida, temos ovelhas ministeriais. Qual é a sua postura quando um leão ou um urso vem para atacar aqueles que o Senhor tem te confiado? Você deve se levantar e falar: aqui não, eu tenho a autoridade real, eu fui constituído rei, então eu me levanto para proteger aquilo que o Senhor me tem confiado. Não tinha um holofote ali para Davi. Não era algo visível para que todo mundo pudesse ver, era algo que era feito no secreto. Mas preste atenção no que eu vou te dizer. Primeiro momento que você deve assumir a sua identidade é no secreto, é entre você e Deus. São as lutas, as batalhas que você enfrenta e que ninguém vê, mas também serão as vitórias que você vai experimentar da parte de Deus, que vai forjar, vai firmar a sua identidade. De maneira, você vai ver daqui a pouco, de maneira que quando você é preparado no secreto, quando você é trazido para o público, é exposto, você já tem a sua identidade firmada. Quando dizem amém? Olha o que o texto diz. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso, e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Porque sabia quem era, sabia. Sabe por quê que às vezes muitos filhos de Deus experimentam derrotas na vida? Porque não sabem quem são. É vital para você viver uma vida cristã saudável, você saber quem você é. É uma pergunta que muitas pessoas fazem: quem sou eu? Pois é, mas se você realmente valorizasse essa pergunta, você ia na Bíblia para saber quem a Bíblia diz que você é. Mas aí Davi foi vivendo a sua vida, era rei, vivia como rei, naquele contexto, no secreto, cuidando das poucas ovelhas. Mas aí o que acontece? Jessé, o pai de Davi, fala com Davi: está acontecendo uma guerra, os filisteus se levantaram contra a nação de Israel,
e os irmãos de Davi foram convocados para a batalha. Agora vê, Davi foi ungido rei diante dos irmãos, mas não era reconhecido pelos irmãos, pela sua própria casa. Davi tinha matado um urso e um leão, mas como isso foi no secreto, ele também não foi reconhecido. Então Davi era rei, mas estava fora da guerra. E aí o pai manda chamar Davi e fala: Davi, vai lá na guerra. Mas Jessé não manda Davi na guerra como um rei, como alguém que tem autoridade para enfrentar os problemas. Não, Jessé manda Davi ir à guerra para levar comida e trazer notícia dos seus irmãos. Mas lembra que eu te falei como é que identidade é vital? Davi não teve problema em se submeter. Ele não se levantou e falou: pai, peraí, pai. Eu matei um urso e um leão, pai. Eu estou mais capacitado para enfrentar como um guerreiro de Israel. Davi não fez isso. Davi falou: eu tenho que ir, é levar comida, é trazer notícia. Amém, eu vou fazer isso. Diz a Bíblia que quando ele chegou lá, era o 40º dia. Já tinham se passado 40 dias e 40 noites. Que o gigante Golias estava afrontando o exército de Israel. Olha como o diabo faz. Golias, ele estava colocando medo, e porque o povo temeu, o povo ficou paralisado. Mas não é que alguém tinha morrido nessa batalha, não tinha morrido ninguém. Era só com palavras. Golias falava: tem homem aí não? Manda um só, representando toda a nação de Israel, e vem me enfrentar, que eu vou representar todos os filisteus. E quem vencer, aquele que perder, vai se tornar servo do vitorioso. E a Bíblia diz que a nação de Israel ficou paralisada 40 dias e 40 noites, por causa de ameaças, por causa de palavras. Mas Davi chegou. Aquele que tinha a identidade real, que sabia quem ele era, chegou. E ele ouviu, e ele falou: isso é um absurdo. Ninguém vai enfrentar. Como é que esse incircunciso filisteu ousa afrontar o exército do Deus vivo? Eu vou lá enfrentá-lo. Era a época que o rei Saul ainda estava governando. Saul sabia que ele era rei, mas ele não foi enfrentar Golias. Por quê? Apesar dele saber que ele era rei, ele não honrava aquele que o constituiu rei. Saul estava mais interessado em fazer um reinado para si. Então ele não foi enfrentar Golias, mas Davi era diferente. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Você precisa saber que você recebeu uma identidade real e se apropriar dessa identidade, mas você também precisa honrar aquele que te deu essa unção de rei. Todas as vezes que você se acovarda ou que você retrocede, você está desonrando ele, porque a autoridade foi delegada. A autoridade não tem nada a ver com a sua capacidade. O poder, a autoridade, a unção é dele. E quando você não se acovarda, mas você cai para dentro, Davi, diz a Bíblia que Davi correu em direção a Golias. Você está honrando a unção que você recebeu. E aí então, o rei Saul tenta persuadir Davi a não ir, mas Davi vai. E Davi vai com o quê? Ele vai com uma funda e com um cajado. Ele pegou ali 5 pedras, mas usou somente uma. Davi vai com a qualificação que ele tinha naquele momento. Por quê? Porque o que faz a diferença não é a sua qualificação. O que faz a diferença não é a espada, o escudo ou a funda. O que faz diferença é a unção. E Davi então se levantou e foi ali. E a Bíblia diz que com uma pedrada ele derrubou Golias. Porque não tinha nada a ver com a qualificação humana. É a mesma coisa de você, olha como é sério isso, você não saber a sua identidade. Quem sou eu? Eu não sei falar direito,
eu estudei tão pouco, né? Eu não tenho recursos, eu sou frágil, debilitado fisicamente, quem sou eu? Por quê? Porque está olhando para a sua qualificação natural. Mas quando você sabe que a obra de Deus e o chamado de Deus para a sua vida, ele é feito por causa da unção que você recebeu da parte dele, você se levanta então e fala como Davi: eu vou te enfrentar, mas é em nome do Senhor dos Exércitos. Não tem nada a ver com a minha pedra, não tem nada a ver com a minha funda, com o meu estilingue, né? Tem a ver com a unção que eu recebi. E Davi então vai e enfrenta. Davi derruba um gigante. Por que ele derrubou um gigante na frente de todos? Porque ele tinha uma história no secreto. Ele tinha uma história no secreto. Mas agora ele é trazido para o público. Agora os seus irmãos viram. Toda a nação de Israel viu o que Davi fez. E Davi então, agora ele é levado para o palácio, para viver ali no reino. Não como rei, mas ele vai viver no reino para aprender acerca da realeza. A Bíblia diz que Jonatas era o filho do rei Saul. Jonatas era alguém reconhecidamente um chefe de exército, alguém que era príncipe, que sabia e era reconhecido como alguém da realeza. A Bíblia diz que Jonatas veio e fez uma aliança com Davi. E o que Jonatas fez com Davi nessa aliança? Jonatas deu para Davi o seu arco, a sua flecha, a sua espada, o seu escudo. Jonatas deu tudo para Davi. Esse é o segundo princípio. O primeiro princípio que eu falei com você para formar a sua identidade real é você ser rei no secreto. Aonde você se encontra hoje, você exerce a unção que o Senhor te deu. Mas a segunda coisa, Jonatas já era alguém da realeza. E Jonatas vem dar para Davi aquilo que ele tinha como rei, como filho do rei. Davi poderia ter se levantado, né, e falado assim: o que é isso, Jonatas? Eu não preciso disso não. Eu derrotei Golias. Eu agora vou usar a minha funda e vou formar o meu exército dos da funda na mão. Davi não fez isso. Davi recebeu, porque todo aquele que é constituído rei, ele procura aprender com outros reis que estão acima dele, com aqueles que já caminharam mais tempo, com aqueles que já receberam mais de Deus. Então Davi, naquele momento, estava se submetendo a aprender de Jonatas como é ser um rei. Porque Davi sabia com funda na mão, mas Davi não sabia com espada, com escudo, com arco, com flecha, como ser um chefe de um exército real. Mas Davi se submeteu a aprender com Jonatas. Todo rei se submete e aprende com outros reis. Quantos dizem amém? Isso vale em todas as áreas da sua vida, em todas as áreas. Então, por exemplo, nós estamos aqui propondo aos irmãos edificar a sua casa com o nosso curso um curso de vida conjugal. Por quê? Porque nós queremos aprender como é exercer governo de Deus dentro da minha casa. Qual que é o padrão da realeza para o meu lar? Então o que eu faço? Eu me submeto a aprender o que a palavra de Deus tem para a minha vida familiar. Quando diz amém? Então Davi foi. A Bíblia diz que Jonatas, a palavra Jonatas, né, o nome Jonatas significa Deus deu. Davi significa o amado. Então, quantos são amados de Deus aqui? Deus também coloca Jonatas sobre a sua vida. Coloca Jonatas para poder te ensinar, para poder te levar a avançar na sua identidade real, porque todo rei pode ser aperfeiçoado, pode ser treinado para ir além. Então olha só, se você não se dispõe a aprender com outros reis, você vai ficar limitado ao lugar que você se encontra. Deus sempre vai colocar Jonatas sobre as nossas vidas para nos inspirar, para que nós possamos crescer, receber mais dessa identidade real.
E a Bíblia diz, não sei quanto tempo durou, que Davi foi sendo aperfeiçoado, foi crescendo. Só que o que aconteceu? Ele cresceu demais. E aí Saul, que era o rei de Israel, que estava procurando edificar um reino para si próprio, Saul não gostou. Saul não gostou. Porque as pessoas começaram a elogiar Davi, a reconhecer Davi como um exímio chefe de exército, como alguém, né, que recebia ali, manifestava poder de Deus. Saul não gostou. E Saul começou a perseguir Davi. E chegou a tal ponto a perseguição que virou até ameaça de morte. Então Davi, para poder, né, preservar a sua própria vida, Davi vai e foge. E ele vai parar numa caverna, chamada caverna de Adulão. E ele chega lá, depois vem se juntar a ele, a sua família, os seus pais, os seus irmãos. E depois diz a Bíblia que vem mais 400 homens. 400 homens. E esse é o nosso terceiro princípio. O primeiro foi, seja rei no secreto, aonde você se encontra hoje. Aprenda com outros reis, seja aperfeiçoado com aqueles que Deus coloca para te ensinar. E o terceiro princípio é, seja rei na adversidade. Davi estava ali com problemas, procurando preservar a sua própria vida. Então ele chega correndo, fugindo e chega numa caverna. Mas olha, todo aquele que tem a unção de rei, Deus sempre vai trazer pessoas para você ministrar na vida delas. E o que acontece? Esses 400, devia ser uma caverna grande, né, irmão? Porque 400 homens, está relatado lá em 1 Samuel 22, versículo 1 e 2. Olha o que a Bíblia diz que era a qualificação desses homens. Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele, olha como é que é a identidade real. Chegou gente desse naipe, endividado, amargurado, mas Davi sabia que ele havia recebido a unção, que ele foi constituído rei. E o que ele se fez? Chefe deles. Davi poderia dizer assim, que eu já estou aqui correndo, fugindo, já estou tentando preservar a minha própria vida, eu estou precisando de gente que vai me proteger. Eu estou precisando de gente que vai me ajudar nos meus problemas. Agora chega gente que está com um problema pior do que o meu. Chega gente amargurada, endividada. Mas Davi não fez isso. Davi falou, são esses que o Senhor está trazendo para andar comigo. Então eu vou liberar sobre eles a unção que eu recebi. E a Bíblia diz que desses homens, desses 400 homens endividados, amargurados de espírito, Davi liberou sobre eles uma unção, de maneira que saíram dali os 30 valentes de Davi, homens que fizeram mais feitos do que o próprio Davi, porque eles absorveram a unção, a identidade real. Davi não reclamou, Davi falou, são esses, então é sobre eles que eu vou exercer o meu reinado. E a Bíblia diz, não sei quanto tempo durou, de caverna em caverna, Davi então foi se juntar aos filisteus. Mas ele não foi fazer o que os filisteus faziam, ele estava fugindo com esse exército que o Senhor tinha dado para ele. E mais uma vez, os filisteus então vão entrar numa guerra contra Israel. E eles, Davi, você não vai estar conosco não, porque eles ficam com medo de Davi se voltar contra eles. E Davi então, eles mandam Davi embora, Davi retorna para a cidade ali que ele estava morando, que era chamada de Ziclag. Mas quando Davi chega em Ziclag, para sua surpresa, a Bíblia diz que vieram inimigos e tomaram a cidade, saquearam a cidade, colocaram fogo na cidade, destruíram a cidade e levaram cativos
as esposas e os filhos de todos aqueles homens, que era até então o exército de Davi. E eles chegaram lá. Vamos ver esse texto? Está lá em 1 Samuel 30, do versículo 1 ao 6. Olha o que vai dizer. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, já os amalequitas tinham dado com ímpeto contra o sul, e Ziclag e a esta, ferido e queimado. Tinham levado cativas as mulheres que lá se achavam, porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes. Tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Davi e os seus homens vieram à cidade, e ei-la queimada, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqui entra uma característica de alguém que tem a identidade de rei e que se importa com aqueles que Deus os confia. Davi chega e encontra aquela situação. Ele vai fazer o quê? Ele vai chorar. Até então ele não sabia o que Deus ia fazer mais à frente. Mas naquele momento, as mulheres dele, as mulheres do seu exército, os filhos do seu exército, tinham sido levados cativos. Davi chorou. Então, irmãos, se você está diante de uma circunstância onde pessoas estão sofrendo qualquer problema, seja um problema de enfermidade, seja um problema financeiro, um problema de vício, um problema familiar, e se você não se importa, tem que firmar a identidade também, porque aqueles é que o Senhor confiou a você. Você também não é com você, não é com a sua casa, com a sua família, mas é com a família daqueles que o Senhor confiou a você. Então você também se importa com eles e faz como Davi, chora a dor deles também. Mas o negócio piorou. Por quê? Olha o que aconteceu, versículo 6. 5. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas. Uau! Aquele povo que Davi recebeu na caverna de Adulão, 400 homens amargurados, endividados, Davi se dispôs a liderá-los, a transferir para eles a unção que ele havia recebido. Agora esse povo fala em apedrejá-lo. E aí entra o quarto princípio para firmar a sua identidade real. O primeiro é você se apropriar e andar, e se posicionar como rei aonde você se encontra hoje. O segundo é você aprender com outros reis. O terceiro é você ser rei na adversidade. Mas o quarto é você ser rei quando todos te abandonam. Abandonaram Davi. Aqueles homens que Davi se dispôs a liderar, o abandonaram. Mas Davi não retrocedeu. Davi manteve a sua identidade. Eu recebi a unção, foi de Deus. Foi Ele que derramou a unção sobre a minha vida. Então eu vou no Senhor. Olha o que Davi diz. Porém Davi se reanimou no Senhor seu Deus. Sabe qual que é o nosso problema às vezes? É que antes de nós irmos a Deus, nós vamos aos homens. Nós culpamos homens. Nós queremos que homens resolvam os nossos problemas, mas nós devemos ir a Deus. Foi Ele que me ungiu. Foi dele que eu recebi a autoridade. Então eu vou a Ele. É a Ele. E aí Davi então se reanima no Senhor. E o Senhor fala com Davi, agora volta lá e vai buscar essas mulheres de volta. Davi fala, é para eu ir? Sim. Eu vou vencer? Vai.
E com quem que eu vou? Você vai com esses. Esses 400, o senhor tem certeza? Porque eles me abandonaram. Eles, me falaram que ia me apedrejar. E agora o Senhor me manda liderá-los novamente. Deus falou, vai, porque se você for, eles irão segui-lo. Aqui entra um outro princípio. Por quê? Às vezes você olha para aqueles que o Senhor tem te confiado e você fala, não são os melhores para andar comigo. Mas também às vezes você não é o melhor líder para estar sobre eles. Então está empatado. Nem eles são os melhores para estar comigo, nem eu sou o melhor para estar com eles. Então nós não vamos discutir quem é que não merece quem. Nós vamos nos unir para combater o que de fato precisa ser combatido. E eles se juntaram. E eles foram e venceram e trouxeram de volta as mulheres, os filhos e ainda trouxeram despojos de guerra. De maneira que Davi saiu melhor do que havia entrado. Saiu mais próspero. Mais próspero. E nesse meio dessa história, enquanto Davi está chorando, está indo se reanimar no Senhor, está indo buscar de volta suas esposas, os filhos seus e do seu exército, Saul estava sendo atacado. E Saul então morre. Saul e Jonatas morreram na batalha. 3 dias depois, Davi então é constituído rei. Depois que ele deu uma resposta. Depois que ele permaneceu na posição da unção que ele havia recebido. Quando todos o abandonaram, quando todos os rejeitaram, ele permaneceu firme. Essa unção eu recebi de Deus. 4 princípios. Seja rei aonde você se encontra hoje, aproprie-se da sua identidade, aprenda com outros reis, seja aperfeiçoado, seja rei na adversidade, seja rei quando todos te abandonam. E aí Davi então é constituído rei, mas ele é constituído rei de toda a nação de Israel? Não. A Bíblia diz que ele é constituído rei sobre a tribo de Judá. Apesar de Saul ter morrido, Saul ainda tinha descendentes. Jonatas também morreu, mas tinha outros irmãos. Então agora começa a travar uma guerra entre a casa de Davi. Davi era rei da tribo de Judá, e a casa de Saul. A casa de Saul era rei do restante das outras tribos. E olha o que a Bíblia diz acerca disso. Está relatado lá em 2 Samuel 3, versículo 1. Durou muito tempo a guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Davi se ia fortalecendo, porém os da casa de Saul se iam enfraquecendo. Um rei, ele tem inimigos. Tem inimigos. Mas ele se importa com os seus inimigos? Não. Ele se importa em crescer. O que a Bíblia diz? Havia uma guerra entre a casa de Davi e a casa de Saul. Mas a casa de Davi ia se fortalecendo e a casa de Saul ia se enfraquecendo, diminuindo. Por 2 coisas. Uma, porque quando você sabe a sua identidade e você se fortalece no Senhor, você se preocupa, o seu alvo é crescer, é avançar. Quando você olha para o seu inimigo, você fala, eu estava com medo, era desse inimigo? Porque o seu inimigo não cresce, você cresce. Outra, por quê? Porque a Bíblia diz que, se você não está envolvido na edificação da igreja, da casa de Deus, aquilo que não é de Deus desaparece. Pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos que some. Então o seu inimigo vai desaparecer, porque só permanece aquele que edifica com as palavras de vida eterna. Você quer edificar algo que tem valor eterno, algo que vai permanecer para sempre? Se envolva na edificação da igreja, da casa de Deus. A casa de Saul então vai diminuindo. Chega um ponto
que os anciãos da casa de Saul procuram Davi e falam: Davi, nós estamos percebendo, o seu reino só cresce, enquanto a casa de Saul só diminui. Então, Davi, se faça rei sobre nós. E aqui chega o clímax, vamos dizer assim. Davi é colocado agora rei sobre toda a nação de Israel. Quanto tempo passou entre a promessa, quando ele foi ungido por Samuel, até o dia em que ele é colocado no trono? Muito tempo se passou. Cada etapa Davi foi dando respostas. Assim que ele recebeu a unção, ele já se posicionou como rei. É isso que Deus diz que eu sou, então é isso que eu sou rei. E ele vivia como rei. Depois ele foi aprender com Jonatas o que é ser rei. Depois ele enfrentou adversidades, mas ele permaneceu na posição: eu tenho autoridade, eu recebi a unção. Depois ele foi abandonado, mas ele deu a resposta certa: eu tenho a unção, eu vou procurar aquele que me ungiu. Depois ele é colocado rei sobre uma parte, sobre a tribo de Judá. E ele tinha inimigos, a casa de Saul, mas ele procurou crescer, se fortalecer. Em todo o tempo, Davi dava respostas corretas para firmar a sua identidade. Eu escutei algo de um pastor e eu achei assim interessante nessa palavra, que o Espírito Santo na vida de algumas pessoas, ele é como Jesus dormindo no barco. Enquanto Jesus está dormindo no barco, a tempestade faz graça. A tempestade balança o barco, a tempestade ameaça afundar aquele barco, mas quando Jesus acorda, a tempestade tem que cessar. Assim é o Espírito Santo. Às vezes na vida de muitos crentes ele está dormindo, mas quando você, na realidade não é o Espírito Santo que está dormindo, né? Mas quando você acorda e se posiciona e libera a palavra, porque que é a posição de rei, irmãos? É liberar a palavra, liberar uma palavra de comando. Quando você se levanta e o Espírito Santo então age, a tempestade tem que baixar, a tempestade tem que cessar. E isso não tem nada a ver com o seu comportamento, não tem nada a ver com o seu conhecimento bíblico. Isso tem a ver com a unção que você recebeu. E o poder que se manifesta não tem a ver se você tem uma funda ou se você tem uma espada. Se você tem 5 pães e 2 peixes ou se você tem toda uma provisão. Tem a ver com a unção daquele que te constituiu rei. E aí, Davi é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E aí Davi é colocado como rei, no clímax. Davi, então, agora é o cumprimento da unção, do propósito de Deus para a vida dele. Davi então fala: olha, eu sou o rei de toda a nação, mas eu quero dizer para vocês que eu sou apenas um preposto. Eu fui levantado rei para apresentar para vocês o verdadeiro rei, que é Deus. A Bíblia diz, está relatado lá em 1 Crônicas 13, do versículo 1 ao 4, que a primeira atitude de Davi como rei foi centralizar Deus, mostrar para o povo quem era o verdadeiro rei daquela nação. Saul não. Saul queria edificar um reino para si. Saul queria ser exaltado diante da nação. Mas Davi sabia, o verdadeiro rei dos reis é o Senhor. Eu fui constituído rei, mas é só para apontar para ele, é só para trazê-lo de volta para a nação. Olha o que diz o texto: consultou Davi os capitães de 1000 e os de 100, e todos os príncipes, e disse a toda a congregação de Israel: se bem vos parece,
E se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arredores, para que se reúnam conosco, todo mundo junto. Tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque nos dias de Saul não nos valemos dela. Vê como é que é importante a posição de autoridade e quando ele tem revelação de centralizar o Senhor. A arca simbolizava a presença de Deus. O Novo Testamento, os profetas do Novo Testamento, eles falam que o tabernáculo de Davi é que vai ser restaurado. Qual que é a diferença do tabernáculo de Davi para o tabernáculo de Moisés? Porque no tabernáculo de Moisés, a arca ficava lá no Santo dos Santos. Não era todo mundo que podia adentrar e contemplar a arca, a presença de Deus. A arca aponta para o Senhor Jesus Cristo. Era um homem só, o sumo sacerdote, mesmo assim, uma vez ao ano, no dia da expiação. Mas no tabernáculo de Davi, Davi manda trazer a arca. E a arca agora é colocada diante de toda a nação, de maneira que todos podem ver o Senhor, todos podem contemplar o Senhor, todos podem adorar o Senhor. O que Davi faz? No momento em que ele assume o propósito, vamos dizer assim, o alvo final para aquilo que ele foi tirado de trás das malhadas e colocado no trono para apontar quem é o verdadeiro rei. Ele traz a arca. Por isso Davi é um homem segundo o coração de Deus. Queria chamar os irmãos do louvor aqui à frente. Olha o que vai dizer Salmos 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Davi tinha um coração voltado para o Senhor. Davi entendia que a unção de rei que ele havia recebido não era para o seu deleite pessoal, não era para uma vaidade humana, não. Era só para que ele apontasse o verdadeiro rei. E Davi traz isso. E porque Davi fez isso, Deus falou: Davi, não falei para ninguém que eu queria era morar no meio do meu povo. Mas porque você me colocou em primeiro lugar, eu vou fazer uma aliança com você. O seu reino jamais vai passar. E o próprio Senhor Jesus, que é o Rei dos Reis, o Rei eterno, eternamente será Rei, veio da descendência de Davi. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Se você quer edificar uma obra que dura, que permaneça eternamente, se você quer deixar um legado, seja para a sua família, seja para as pessoas que andam debaixo da sua liderança, seja para o seu ministério, centralize o Senhor. Seja alguém que aponte para o Senhor. E é isso que nós vamos experimentar nessa campanha de jejum. Todos os dias, nós vamos buscar o Senhor de maneira mais intensa. De maneira mais intensa. E não há nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum culto ou inculto, nenhum ancião ou uma criança que não tenha vindo buscar o Senhor, que o Senhor não tenha se deixado ver. E é isso que nós vamos experimentar, manifestação da glória de Deus, porque nós vamos ver o Senhor de uma maneira mais intensa. Queria que você ficasse em pé.
nós vamos ministrar um louvor e declarando ao único Deus. Ele é real, é imortal e toda a glória é somente a Ele. Toda a glória. E nesse momento que você vai estar ministrando ao Senhor, eu quero declarar sobre a sua vida que essas próximas 3 semanas, a partir do dia 11 de outubro, você vai receber mais glória de Deus na sua vida, porque você vai contemplar o Senhor de uma maneira que você nunca o viu antes. Irmãos, sempre há a glória de Deus disponível para os filhos, sempre há algo mais para ver do Senhor, e é isso que nós vamos ver nesses 21 dias. Nós vamos contemplar aquele que é o único, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém?